Olá, amorecos e amorecas desse mundão, como é que vocês estão? Tô aqui para um outro vídeo e eu vou falar para vocês hoje sobre criatividade, sobre ser criativo e como é que as pessoas acham que a criatividade pode bloquear alguma etapa de um processo ou o início de alguma coisa que vocês queiram começar, enfim. Eu sei que pode parecer um pouco estranho falar de criatividade, já que no primeiro vídeo do canal eu falei que eu era uma pessoa bastante criativa. E de fato eu sou realmente bastante criativa. Mas o que eu ouço muito das pessoas falando é que, ou não se consideram pessoas criativas, e a gente já vai falar sobre isso, e dois, de achar que precisa ter uma inspiração divina ou precisa acordar naquele dia perfeito para que haja essa criatividade, para que as coisas aconteçam, porque essa criatividade já está estimulada, porque eu já acordei com ela. Então, vamos falar sobre esses dois pontos. O primeiro ponto, sobre eu não ser criativo. Não existe isso, tá? Porque a criatividade, ela é algo que nos difere dos animais, por exemplo. Porque nós, seres humanos, somos racionais, obviamente, mas além disso, nós temos a capacidade criativa para sair de determinadas situações e para resolver determinados problemas. Então a criatividade já é nata nossa, já existe dentro de cada uma das células, de cada corpinho, de cada pessoa desse planeta. É óbvio que sim, existem algumas pessoas que têm uma facilidade extra com a criatividade e outras talvez um pouco menos. Óbvio, somos seres humanos e somos seres diferentes. Mas o que eu quero dizer é que essa criatividade já existe em você. Basta que ela seja estimulada. Então, o que você faz para estimular a sua criatividade? Ler livros é um bom estímulo de criatividade. Desenhar. Ai, mas eu não sei desenhar. Não tem problema. Desenha alguma coisa, se expressa. Entende? Desenhar no sentido de se expressar e não de desenhar uma coisa muito maravilhosa, porque eu também sou uma péssima desenhista. Cancelado, mas é verdade. Então, estimula essa criatividade, porque ela já existe dentro de você. E se você acha que não tem como isso acontecer, a menos que você nasça de novo, eu vou dizer pra você que sim, tem como você fazer isso. E não é tão desafiador quanto possa parecer. Porque na época que eu trabalhava no meio corporativo, uma das fases, né, porque eu fiz muitas coisas na empresa que eu trabalhava, uma delas, eu montava apresentações. Eu trabalhava com indicadores de mercado, então eu tinha que montar PowerPoints e apresentações para que esses indicadores fossem apresentados para as pessoas e para os clientes. E precisava ser de uma forma que fosse interessante. Precisava ser de uma forma interessante, de uma forma em que estimulasse as pessoas a ficarem acordadas enquanto a apresentação acontecia. Então, eu precisava da criatividade. Só que nem todos os dias que eu acordava, e aí a gente já entra no segundo ponto, eu realmente estava criativa. Só que ela estava em algum lugar aqui, só um pouco mais adormecida, digamos assim. E o que eu fazia era estimular ela. Dar vida para essa criatividade. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês de coisas que funcionaram comigo. E aí vocês podem experimentar e ver se funciona com vocês também. Então, quando eu tinha alguma coisa para fazer e eu sentia que eu não acordei extremamente inspirada, eu simplesmente começava a fazer. Então, eu abria o PowerPoint, eu ia atrás das imagens, ou eu começava a pensar qual seria a melhor forma de montar esse gráfico. E eu montava o gráfico sem ser no Excel, como uma forma visual de fato, e eu começava a colocar bolinhas ou então quadradinhos, e eu começava a colocar cores, e eu ia estimulando a minha criatividade. E obviamente eu fazia isso 1, 2, 3, 4 vezes, porque não ficava bom da primeira vez, porque eu já sentia que eu não estava extremamente criativa naquele momento. Mas a questão é que, a partir do momento em que eu começava a estimular isso dentro de mim, ela começava a se despertar de fato. E aí as coisas começavam a ficar legais e ficar interessantes. E muitas vezes, quando eu começava algo, mesmo que eu sentisse que não estava no melhor dia, eu começava a ter ideias do que eu poderia fazer.
E aí eu anotava essas ideias, mesmo que eu não tivesse estimulada a fazer elas. Por quê? Todas as ideias que nós temos podem ser excelentes ideias. A questão é que, por conta do nosso julgamento, por conta do nosso sistema de crença, e chega-se a algo de consciente coletivo, né? De se preocupar com o que o outro vai pensar, o que o outro vai achar, a gente tem várias ideias durante o dia ou durante um processo de algo que a gente está criando, e a gente pega todas essas ideias e simplesmente descarta e não dá atenção para elas. E elas podem ser ideias incríveis se elas forem bem trabalhadas. Então eu anotava todas essas ideias que eu ia tendo e continuava estimulando a minha criatividade. Muitas vezes eu colocava músicas que me estimulassem, músicas que mexiam comigo. Todo mundo tem essa música, ou essas músicas que mexem com você por dentro. Isso é uma outra forma também de começar a te colocar em estímulo, em movimento e te dar motivação para fazer alguma coisa. Então, eu começava independente de qualquer coisa, eu colocava músicas para que eu me estimulasse e eu anotava todas as minhas ideias. Por pior que ela fosse, eu anotava. E isso fazia com que eu saísse um pouco do marasmo e daquela sensação de incapacidade de criar a coisa, entende? Eu começava a colocar ação naquilo. E ao momento que a gente coloca ação em qualquer coisa que seja, a gente emite uma vibração. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos e tudo que nós pensamos, nós emitimos vibrações. Quando você começa a colocar ação em algo, você emite essa vibração. E a vibração é: eu estou disposta a fazer isso acontecer. Porque é isso que você está fazendo. Você está fazendo acontecer. Por mais que você sinta que não está saindo da forma que você realmente deseja. E quando você manda e emite essa vibração de que você está disposta a fazer acontecer, você manda para o universo isso. E o que acontece? E depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso para falar melhor sobre a lei da atração. Mas quando você manda isso, essa mesma onda que você mandou, ela chega até você. Por ressonância. Ressonância ou ressonância? Ressonância, né? Chega ressonância. Ressonância, a produção diz que é ressonância. Então chega essa vibração por ressonância. Então eu tô mandando vibração, motivação e que eu estou disposta a fazer algo. O universo vai mandar isso de volta. E quando isso chega de volta, eu sinto essa mesma vibração e eu me estimulo para continuar fazendo mais. E nesse momento, a minha criatividade é completamente desperta e eu começo a fazer as coisas. Então, levanta da cama, bota uma música e coloca em prática o que você sempre quis. E você acredita que você não é capaz porque você não é criativo o suficiente. Você é criativo o suficiente porque você é um ser humano. E isso já existe dentro de você. Você só precisa que isso seja estimulado. E essas são algumas dicas que você pode utilizar para estimular isso. Então vai, faz, coloca em prática. Ai, mas e se eu mudar de ideia no meio do caminho? Tá ótimo, mudanças de ideias são incríveis. Porque quando você muda de ideia, significa que você teve uma nova ideia. Então você coloca ação nessa nova ideia. E não significa que tudo que você fez antes você perdeu. Porque ou você trouxe bagagem e aprendizado para você mesmo, ou algumas daquelas coisas você pode reaproveitar. Então mude de ideia se for o caso de mudar de ideia. Só comece a colocar as coisas em prática. E percebe como que a sua criatividade vai ser estimulada instantaneamente. E depois me conta. Deixa aí nos comentários se você acha que não fez diferença, tá bom? Compartilhe aqui também se você sentir que você tem algum desafio maior em relação a isso. A gente pode fazer um outro vídeo e dar algumas outras dicas também, tá bom? Então se inscrevam no canal se vocês ainda não fizeram isso. Deixa o like se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês gostam desse tipo de dica também. E comentem aqui, tá bom? Compartilhem também com as pessoas que vocês acham que precisam ter essa criatividade aflorada. Ou que dão aquela desculpinha de que não quer começar algo porque não se considera uma pessoa criativa. Clica no sininho também, porque ele vai avisar pra você quando os vídeos saírem no ar, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo.